Fala pessoal, dando continuidade aqui à ideia que eu tinha proposto no último vídeo sobre os 4 tópicos, eu decidi começar pelo aquele primeiro, sim, sobre ecologia. Mas começar a falar de ecologia requer diversos pontos que nós já devemos ter conhecimento. O principal deles é saber o que é ecologia. Diversas pessoas, quando você pergunta para elas o que é e o que não é ecologia, elas vão dizer que ecologia é apenas o meio ambiente em si, ou uma plantinha no meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Bem, nós vamos ver que não é mais ou menos assim. O meio ambiente sim faz parte da ecologia, mas não é o carro-chefe da ecologia, por assim dizer. Então vamos lá? O que é ecologia? Bem, a definição de ecologia, segundo o dicionário Aurélio, é a seguinte: parte da biologia que tem como objetivo o estudo das relações dos seres vivos com o seu meio natural. Bem, aqui no dicionário Aurélio nós podemos ver que tem um pequeno erro. Este pequeno erro que induz a esse pensamento das pessoas, ok? Olha só, parte da biologia que tem como objetivo o estudo das relações dos seres vivos com o seu meio, certo? Mas onde que está o erro aí? O erro é que ele não cita as interações entre os outros organismos. Aqui, apenas para exemplificar nessa pequena figura que nós temos na tela, nós temos relações de competição, relações de predação, parasitismo e por aí vai. São N interações entre os organismos que eles podem ter. E essa definição do dicionário Aurélio, ela não cita, ela apenas fala a interação dos organismos com o meio em que vivem, ou o meio ambiente, certo? Ok, passando isso, então diversos autores, aqui eu vou citar apenas esses 3, porque são os livros que eu tenho, é bem mais fácil também. O Bigon, sem dúvida alguma, é o livro, eu acho que é o melhor livro texto para seguir essa parte de ecologia. O Odum também é muito bom, só que é um pouco mais antigo. E Haeckel são pequenas partes que estão dentro do livro do Bigon, que é o Ecologia de Indivíduos e Ecossistemas, ok? Vamos lá, então essa definição, eu peguei a definição dos 3 e fui modelando em uma só, ok? A definição, segundo eles, é parte da biologia que estuda as relações, interações entre os seres vivos com o meio em que vivem, ok? Então aqui já dá para ver a pequena diferença que nós tínhamos com o dicionário Aurélio, certo? Porque aqui ele já começa a falar sobre interação entre os seres vivos. Aquela cascata trófica, cadeia trófica, rede trófica. E Haeckel, ele usou o termo ecologia, foi o primeiro estudioso a usar propriamente dito o termo ecologia. Outros vieram antes, mas não usaram o termo ecologia. Falaram sobre ecologia, mas não usaram o termo, certo? Então, nós temos que do latim, eco é oikos, ou seja, casa. E logia, como todos já estão cansados de saber, é estudo. Então, segundo Haeckel, o termo ecologia seria usado para conhecer a vida doméstica do indivíduo. Ou seja, aqui nós podemos colocar o nicho, o habitat, todas as interações do indivíduo com a casa dele, certo? Mas isso ficaria muito, mas muito uma definição muito vaga se colocasse apenas isso. E nisso veio um outro pesquisador em 1972, então Krebs cita ecologia como: ecologia é o estudo das interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos. Ok, preste atenção nessa pequena passagem aqui que ele fala sobre
interações. Ele não cita em momento algum o ambiente. Mas quando ele fala sobre interações, dá-se a entender a interação entre o meio biótico e o meio abiótico. Mas quais são essas interações entre o meio abiótico? O meio abiótico, nesse caso, ele entra como o meio ambiente, ou seja, o clima, a pluviosidade, velocidade dos ventos e por aí vai. N condições climáticas e temporais, podemos assim dizer, vão delimitar a distribuição e abundância dos organismos. Mas não são apenas as interações abióticas, as interações do organismo com o meio, mas também nós temos as interações bióticas, as interações de dados organismos com dados organismos. Podem ser interespecíficas, ou seja, mesma espécie, ou intraespecíficas, de espécies diferentes. Ok? Então, nós vamos usar mais essa definição de Krebs. Ela engloba a definição de Haeckel, deixando ela um pouco mais abrangente. Mas, então, quando você pega o livro do Bigon, ele te dá essa definição. Então, ecologia é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e a abundância. Ou seja, então, que ecologia passa a ser, então, uma área, um ramo do estudo científico que vai estudar as interações dos organismos, da sua abundância e da sua distribuição, e vai ver quais dessas interações determinam a distribuição de tais organismos em tais locais. Ok? Isso, só para constar, foi tirado do livro do Bigon, que é um livro muito bom. Mas então, agora nós sabemos o que é ecologia, sabemos agora que ecologia é a interação do organismo com outros organismos e com o meio. Pode ser biótico com os outros organismos, abióticos com o meio ambiente. Mas nós temos que saber então os níveis de organização. Níveis de organização, para quem trabalha com ecologia, você começa a trabalhar a partir de população. População, eu vou explicar mais à frente. De população nós vamos para comunidades, de comunidades para ecossistema, e de ecossistema, então nós pegamos todos os ecossistemas e transformamos na biosfera. Bem, níveis de organização são o quê? São níveis hierárquicos que facilitam o estudo de determinadas classes. Por exemplo, o nível de átomos, quem estuda são os químicos, moléculas, os químicos. Orgânulos já passa a ser biólogos, biomédicos e por aí vai. Mas os ecólogos ou ecologistas, eu prefiro o termo ecólogo, né? Estudam a partir, alguns estudam de organismos até chegar na biosfera, mas a maioria pega a partir da população até chegar na biosfera. Mas por que isso? Porque você tem que ver a interação, ok? Você tem que ver a interação entre os organismos. Você vendo, porque como eu disse anteriormente, ecologia é a interação entre os organismos e o meio. A partir de população você já tem mais de um organismo que pode se interagir com outros organismos e a partir daí interagir com o meio. Alguns ecólogos estudam um organismo solitário porque podem ver o grau de forrageamento, quais fatores limitam aquele forrageamento e tal. Ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui esse nível de organização, ou nível hierárquico. Dá para você ver que o nível hierárquico ele é decrescente. Como assim? A biosfera é maior, ela então é formada por ecossistemas, o ecossistema é formado por comunidades e o meio abiótico, e comunidades são formadas por populações. Certo? Então vamos agora saber o que é cada um desses níveis de organização. Nós sabemos então que populações são grupos de indivíduos de mesma espécie
que vivem na mesma área no mesmo período de tempo. Ah, mas como assim? Não dá para ser uma população humana, por exemplo, com meu trisavô? Não, meu trisavô já morreu faz não sei quantos anos. Ou seja, nós fazemos parte da mesma espécie, mas não da mesma população. Mas agora, eu com meu irmão, com minha mãe, fazemos parte da mesma população, porque vivemos na mesma área, na mesma somos da mesma espécie e no mesmo tempo. Exemplos. Aqui nós temos os exemplos então de uma população de pinguins. Para ser sincero, eu não sei qual é essa espécie. E uma população humana. Aqui, só para exemplificar, então nós temos um grupo de organismos da mesma espécie, ok? Os pinguins, que vivem na mesma área, ou seja, aqui deve ser algum arquipélago perto da Patagônia ou na Patagônia. Patagônia tem pinguim? Se não tiver, fica atento, né? Um arquipélago mais no sul, vivendo no mesmo período de tempo. A mesma coisa para os seres humanos, que vivem na mesma porção. Ou seja, uma cidade tem uma população humana que vive são um grupo de organismos de mesma espécie que habitam o mesmo local por mesma época. Eu estou sendo meio repetitivo, mas essa parte tem que ser repetitiva para não ocorrer erros. Por exemplo, eu acho que quando eu estava no terceiro ano do colegial, uma professora minha só disse que população é um grupo de organismos da mesma espécie, deixando de lado todo o resto da definição de mesma área e tempo. Ok? Vamos agora. Então, nós sabemos agora o que é população. Então, o que são comunidades? Comunidades são o agrupamento. Opa, aqui tem um espaço a mais em agrupamento, gente, desculpa. São um agrupamento de populações em determinada área e período. Ok? Então, comunidades é um conjunto de populações que vivem na mesma área no mesmo tempo, certo? Aqui, só para exemplificar, nós temos a comunidade de peixes. Temos peixes de diferentes espécies vivendo juntos no mesmo local no mesmo tempo. E ecossistema? Ecossistema é bem simples, é quando nós pegamos a parte biótica, ou seja, a comunidade, e somamos essa comunidade com a parte abiótica, ou seja, o ambiente. Aqui, só para exemplificar, o ambiente marinho. Nós temos diversas espécies de peixes e temos o Homo sapiens nadando ali, mas nós também temos o ambiente marinho, onde nós temos rochas, algas, que também é a parte biótica. Nós temos a salinidade, temos a pressão. Tudo isso vai influenciar no ecossistema. É a parte biótica, mas a parte abiótica, ou seja, a parte de comunidade, mas a parte do ambiente físico. E nós temos a biosfera como o último nível de... Opa, eu coloquei nível de interação e nível de organização, ok, mas isso é irrelevante. O nível de organização. A biosfera, então, é um conjunto de todos os ecossistemas, tanto hidrosfera, que é a parte líquida, a parte de água, a parte dos oceanos, rios, lagoas, lagos, água doce e salgada, a atmosfera, que é a parte acima da gente, acima da litosfera. Litosfera é a parte do solo, e a ecosfera é a parte viva do planeta, ou seja, plantas e animais. Ok? Isso era só para exemplificar, gente. Por enquanto é isso apenas. Espero que eu não tenha sido muito rápido ao falar isso, e desculpa por ser meio repetitivo, mas é bom para conhecer essa parte de população, para não cair em mesmos erros. E o próximo vídeo eu pretendo fazer sobre interações tróficas, mas não sei quando, porque eu estou muito atarefado. Se gostou, comente. Se não gostou, comente também. Dê ideias, sugestões, dicas. E aqui são vídeos que eu estou indicando o que é ecologia. Vai estar um link na descrição. Essa aula de ecologia também vai ter esse link na descrição. Esse o que é ecologia é bem interessante, porque são alunos de ciências biológicas, creio que da PUC de Betim, que fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas sabiam o que era ecologia mesmo.
E muitas delas caíram naquela definição que eu tinha dito anteriormente, que é o meio ambiente e tal. Ok? E todas as imagens foram encontradas no Google. Obrigado e espero vê-los novamente no próximo vídeo.